com poder e graça, tá bom? Amém. Graças a Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Amém, amém. Vocês estão bem? Tudo certo? Como passaram? Tudo bem? Graças a Deus. Para mim é uma honra estar aqui. A gente conhece o pastor Emerson, alguns irmãos aqui, e a gente sempre está por aqui nas vigílias, graças a Deus. A gente se encontra na academia também, eu e o pastor, conversamos um pouco, e graças a Deus por isso, essa amizade que nós temos, não só com o pastor, mas com outros irmãos aqui em particular. Amém. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Oh Espírito Santo, obrigado por essa noite. Espírito de Deus, eu sei que o Senhor está aqui e o Senhor está falando conosco. Fala com a igreja, fala conosco através da tua palavra. Espírito de Deus, que a tua unção venha sobre nós. Pai, que a tua unção venha sobre nós. Oh Espírito Santo, que haja revelação nessa noite. Espírito de revelação nos dê nesta noite. Pai, abra o nosso entendimento, abra o entendimento dos irmãos. Nenhum ataque na mente nós não aceitamos agora. Nós rejeitamos no nome de Jesus. Pai, que cada um seja abençoado aqui nessa noite. Que o teu Espírito possa falar conosco nessa noite. Pai, através da tua palavra, nós quebramos também toda obra do mal, das trevas, na vida, Pai, de cada um. Pai, nós quebramos toda obra contrária, em nome de Jesus Cristo. E também nós declaramos nessa noite, que a ação do teu Espírito, que, ó Deus, será manifesta em nosso meio. Também, Pai, eu peço a Ti que os Teus anjos sejam enviados por Tua ordem para ministrar ao nosso favor nesta noite. Pai, nós nos colocamos na Tua disposição. Espírito de Deus, nós nos entregamos ao Teu poder, a Tua unção, a Tua graça, a Tua vontade nessa noite. Por isso, Senhor, vem com Teu poder aqui. Vem com Teu poder aqui. Vem com Teu poder aqui, Espírito de Deus. Vem com a Tua unção neste lugar. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, nós Te adoramos, ó Pai, ó Filho, nesta noite. Vem com a Tua graça sobre nós, no nome precioso de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Graças a Deus. Gênesis capítulo 21, verso 8 em diante. Nós vamos falar sobre uma família, que através dessa família nós estamos aqui essa noite. A promessa feita a Abraão e a sua descendência. Nós estamos aqui por causa deste homem, porque o Senhor Jesus vem da linhagem de Abraão. Amém? Vamos lá. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Até o verso 21. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava.
atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Até o 21. Amém. Amém. Nós vamos falar sobre esta família, e nesse sentido nós vamos entender o que estava acontecendo nessa família. E muitas vezes nós vemos que o próprio Deus fez isso, escolhendo o Adão e Eva, levantando, criando o homem, Adão e Eva, porque o Senhor queria que a terra fosse cheia, e Ele criou a família. Só que muitas vezes nós podemos ver que na família nós temos um processo. Só que a Bíblia diz que o pecado entrou através de Adão e Eva, e por causa do pecado toda a descendência de Adão foi afetada. Nós vamos ver um conflito acontecendo já lá com Caim e Abel, dois irmãos, e esses irmãos entram em conflito, na verdade Caim com inveja de Abel, e a Bíblia fala que quando ele viu que Deus rejeitou a sua oferta, ele foi e matou o seu irmão. O que a gente pode observar? Que ali já havia conflitos dentro da casa, por causa do pecado. Nós podemos entender já a princípio que o pecado é o vilão da história. E na verdade, se nós nos inclinarmos a ele, ele pode fazer uma devassidão dentro do nosso lar. Mas vamos entender aqui. A gente sabe que, eu não sei se todos aqui ou alguns já vieram de um lar cristão, mas às vezes até mesmo um lar cristão, nós vamos crescendo e nós vamos vendo conflitos dentro da nossa casa. Eu me lembro, na minha infância, a gente era católico, minha mãe foi para a igreja, eu tinha 4 anos de idade. Mas eu me lembro que naquela ocasião, nós já víamos conflitos, eu e a minha irmã presenciávamos conflitos entre os nossos pais. Meu pai tinha amante, e ele levava a amante para dentro da casa, para minha mãe conhecer. Você imagina que situação? E a gente foi crescendo vendo isso, e eu lembro que o meu pai às vezes levava a gente para a casa da mulher, e ali ela tinha outros filhos, e a gente às vezes tinha que presenciar aquela situação. Então, o que eu posso dizer para vocês? Nós vamos crescendo, e muitas vezes nós nos deparamos com situações na própria casa que a gente não gostaria que fosse daquela forma.
Mas eu me lembro que aos 4 anos de idade, minha mãe atendeu um convite das minhas tias que eram crentes, e ela foi para a igreja. E eu confesso para vocês que quando nós entramos na igreja, a minha vida começou a mudar. E eu lembro que a gente foi crescendo, mesmo vendo tudo aquilo dentro de casa, mas a gente ia para o culto e a gente saía abençoado. E eu comecei a aprender a orar. Começamos na presença de Deus. E eu me lembro da irmã Vicentina, alguns irmãos conheceram ela. E ela colou na gente. E durante 31 anos, hoje ela é falecida, ela ficou conosco. E aquilo foi um alicerce para as nossas vidas. Mas o que eu quero dizer? Nós temos que entender que nas nossas vidas, nas nossas famílias, nós vamos deparar com situações inesperadas. Infelizmente, cada um tem uma história aqui. Cada um sabe que às vezes na sua casa aconteceu situações que você nunca desejaria que acontecesse. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus é real. E Ele transforma, Ele liberta, Ele restaura, amém? Ele faz maravilhas, e Ele está aqui essa noite, e está pronto para colocar as mãos na sua vida, na sua casa, aleluia. Então nós temos que entender que nós vamos ver crises acontecendo. Infelizmente, nós vemos também muitos chegando ao casamento, e quando chegam ao casamento, estão esperando que o outro possa suprir as suas necessidades, as suas carências emocionais. E é mais ou menos assim: chega no casamento e fala: olha, eu estou aqui e você tem que suprir as minhas carências emocionais. E aí quando vai vendo, o outro também tem carência, o outro precisa também de ajuda. E aí muitas vezes acontecem conflitos, e você, o marido ou a esposa, vê, puxa, a situação não está mudando, as coisas não estão legais. Muitas vezes conflitos que acontecem da própria família do marido, da esposa, começam a entrar no meio, coisas que nós não imaginamos, situação financeira, tudo vai acontecendo muitas vezes. Interessante que há uma pesquisa que a maior parte dos divórcios tem acontecido por causa de questões financeiras. Infelizmente, podem acontecer essas coisas. Mas eu quero dizer para vocês que diante de tudo isso, se nós olharmos para o Senhor Jesus, nós vamos ver a sua ação em nossas vidas. Amém? Aleluia! Eu lembro que a palavra vai dizer: um cordão de 3 dobras é difícil ser quebrado. Se Cristo estiver no meio, eu quero ver se vai ter inimigo que vai resistir. Não tem diabo que vai conseguir derrubar. Amém? Se Cristo está no meio, tudo vai bem. Mesmo se tiver uma turbulência, você pode descansar, porque Cristo está no barco. Homens de pouca fé, por que vocês estão com medo? Mas olha a tempestade, e o Senhor está descansando. Por que vocês estão com medo? Vocês têm pouca fé. Se Cristo está lá, tudo vai ser resolvido, amém? Se você convidar o Senhor para entrar nessa situação que você está passando, com certeza Ele vai acalmar a tempestade. Cedo ou mais tarde a tempestade vai se acalmar, amém? E tem uma tempestade, tem um vento aí acontecendo, e você não sabe lidar com isso. Você não está sabendo: Senhor, o que eu faço? Mas o Senhor está dizendo assim: olha para mim, olhe para mim, porque se você olhar para mim, eu tenho poder para resolver essa situação. Aleluia! Olhe para mim, entregue a sua vida a mim, deixe o controle na minha mão. Por que você está com controle?
Por que você pegou aquilo que não é para pegar? O controle é meu, diz o Senhor. Aleluia! O controle está nas minhas mãos, diz o Senhor nessa noite. Não tome o lugar de Deus. Vamos entender mais um pouquinho. Primeiro passo que nós vemos aqui, que diante de circunstâncias caóticas ao nosso redor, nós podemos nos esmorecer, desanimar e podemos ter atitudes precipitadas. Como assim? Diante dos problemas, a gente pode ficar confuso, a gente pode desanimar, ficar desmotivado, e diante disso nós podemos ter atitudes precipitadas. O que acontece com Sara aqui? Havia uma promessa de Deus, que da descendência de Abraão, ele faria uma grande nação. Abrão, pai da altura, Abraão, pai de multidões, grande pai. Havia essa palavra sobre Abraão, mas as coisas não estavam acontecendo. Quanto tempo você está esperando e as coisas não estão acontecendo? Mas não se esqueça que tem uma palavra de Deus sobre a tua vida. Não abaixe a cabeça, não desanime, porque tem uma palavra de Deus na sua vida. Aleluia! Não abaixe a cabeça. Sara, na hora do desespero, da angústia, não está acontecendo, a promessa não está chegando. Ela vai dar escrava para Abraão. E ela vai, olha, eu não posso dar filhos. Por quê? Porque eu estou ficando velha, nada está acontecendo. Mas o Senhor diz, espera mais um pouco. Porque o que Ele falou, o que Ele prometeu, vai conseguir. Amém? Você crê nisso? Espera mais um pouco. Você está ansioso, você está agitado, você não sabe o que vai fazer, você já está querendo fazer algumas coisas que não é para fazer. Espera mais um pouco, porque a resposta vem do alto, a resposta vem de Deus. Aleluia! E o que